Bem-vindos, meus amados irmãos, a mais um pequeno estudo da maravilhosa Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus, que é eterna. Nesse cenário tão lindo, se aqui na Terra ainda existem coisas lindas como esse cenário, e a Escritura diz que tudo isso é sombra daquilo que nos espera, como nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde o Senhor está nos esperando para nos mostrar todas as maravilhas desse reino que Ele criou e preparou para nós. Então, não tenha medo, porque Deus te ama. E te ama tanto, 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 que deu o seu Filho unigênito, para que apenas você crendo nele, você não pereça, mas tenha a vida eterna. Basta crer em Jesus de todo o seu coração e você tem a vida eterna e vai viver eternamente com Deus. Porque nós precisamos orar para que Deus nos revele esse amor maravilhoso dele. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos revela, Senhor, acima de tudo, o seu maravilhoso amor por nós, Senhor. No meio de tanta aflição dos tempos que estamos vivendo, papai, revela o teu amor por nós, fala conosco pelo teu Espírito que está conosco, em nome de Jesus. Bem, amados, nós não podemos esquecer que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Deus criou um dia tudo perfeito, houve uma rebelião no céu, um querubim se levantou contra Deus, anjos seguiram a ele, tudo ficou em trevas. Deus enviou o seu Espírito e preparou a terra, que estava em trevas, para ali colocar o homem à sua imagem e semelhança. Sim, anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou o homem num jardim lindo nessa terra. Infelizmente, enganado pelo querubim, a mulher comeu do fruto, deu ao seu marido e transferiu a autoridade que recebeu de Deus para o querubim caído, para Satanás. Satanás significa adversário. Hoje o mundo tem um príncipe. Além de tantos problemas que o pecado trouxe para o mundo, ainda precisamos admitir que há um príncipe nesse mundo. Satanás é o príncipe desse mundo, porque um dia os nossos pais desobedeceram a Deus e ele tomou autoridade sobre este mundo. Mas ele sabe que tem um tempo para isso. E ele sabe também que falta pouco tempo. Então, meu irmão, minha irmã, alegre-se, porque falta pouco tempo para que todo o mal que existe nesse mundo seja vencido. Sim, por um só homem, diz o apóstolo Paulo, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Por isso que todos morrem. Porque o pecado, a morte passou a todos os homens, porque o pecado passou a todos os homens. Todos pecaram, porque nasceram em pecado. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E todas essas coisas horríveis que nós assistimos no dia a dia. Mas Deus prometeu enviar alguém para nos salvar. E enviou o seu Filho amado. Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, experimentou a morte como todo ser humano, mas ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. E antes de voltar aos céus, de onde ele veio, deixou essa ordem maravilhosa. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É a boa nova da reconciliação, tão simples. Nós fazemos muitas coisas que Jesus não mandou fazer. Nós precisamos anunciar essa notícia maravilhosa a toda criatura, sem discriminar ninguém, sem julgar ninguém. Anuncie a boa notícia e deixe que o Espírito Santo
faça a revelação. E Jesus deixou essa ordem simples também. Quem crer e for batizado será salvo. Tão simples. Crer em Jesus e descer às águas como um testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Então nós vimos o que é o batismo, né? Batismo é morte por imersão. Quando aquele que crê em Jesus é batizado, ele está testemunhando que crê na morte e na ressurreição de Jesus. Quando é mergulhado, ele crê que Jesus morreu. Quando ele sai das águas, ele crê que Jesus ressuscitou. Isso é o batismo, é uma identificação com a morte e a ressurreição de Jesus. É isso que nós temos que crer, que ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ressuscitou. Apenas isso salva a sua alma. E Jesus ordenou que esse batismo fosse feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que ele disse isso? Porque eu mencionei na aula passada. Qual deles é o mais importante no plano de salvação? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Pai enviou o Filho deu a vida, o Espírito Santo é que revela essa maravilha. E os três são Deus. Nós estamos sendo batizados, na verdade, em nome de Deus, Criador dos céus e da terra. Esse Deus triuno, mas um só Deus. Maravilhoso. E Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Todos são filhos de Adão, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele ensinou. Nós devemos ensinar o que Jesus ensinou. Isso é fazer discípulo. Discípulo é aquele que aprende, sabe? Então, aquele que aprende as coisas com Jesus vai ensinar as coisas que Jesus ensinou. Então, procure aprender tudo que Jesus ensinou e ensine o que ele ensinou. Ele ensinava andando, usava a natureza para ensinar os seus discípulos a respeito do reino dos céus. Ele ensinava sentado com eles. Ele ensinava quando estava à mesa comendo. E deixou essa ordem. Assim como ele fez discípulos ensinando, agora os discípulos aprenderam com Jesus e vão ensinar o que Jesus ensinou. Ensinar o que Jesus ensinou. Olha, eu já vi as pessoas ensinando muitas coisas que Jesus não ensinou. Por isso, tanta confusão. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra. Então, procure aprender, procure gravar, procure ensinar o que Jesus ensinou e aí vai dar tudo certo. E ele deixou essa promessa maravilhosa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, lembrando que existe uma consumação do século, ou seja, do tempo do homem neste mundo. E tudo que está acontecendo ao nosso redor nesses dias provam claramente que estamos vivendo a consumação do século. E ele está conosco até o fim. Maravilhoso isso. Jesus está conosco o tempo todo, observando o que estamos ensinando. Outro dia, numa reunião, uma reunião tão feia, e irmãos acusando e falando, eu fiz uma pergunta para eles: vocês acham que isso é de Jesus? Que essa briga, essa discussão, essa acusação, isto é de Jesus? Porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. E o que Jesus está fazendo no nosso meio? Observando o que estamos ensinando. Observando se estamos praticando aquilo que ele nos ensinou para praticar. Então, é maravilhoso saber que ele está conosco. Então, precisamos acertar a nossa vida, porque fazemos muitas coisas que Jesus não mandou fazer. Ensinamos muitas coisas que ele não ensinou.
não é melhor começar a fazer o que ele mandou, o que ele ensinou? Eu tenho me esforçado para isso. Então, no próximo estudo, nós vamos ver. Deu uma falhazinha aqui, mas voltei. No próximo estudo, nós vamos procurar ver quão simples são os ensinos de Jesus. Jesus ensinou muito pouca coisa, viu? Então vamos andar com Jesus, aprender com Jesus, para nós podermos ensinar aos outros o que Jesus ensinou. Então, se o Senhor assim permitir, até o próximo estudo, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, viu? Então, um grande beijo para você e toda a sua família, em nome de Jesus.